Começamos então por olhar para o resultado das eleições na Madeira, com o comentário habitual à segunda-feira no Hora Económico de António Rebelo de Sousa, professor universitário. Olá, muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, é sempre um grande prazer estar aqui consigo. Igualmente. O que é que destacaria com mais força? A maioria absoluta do PSD ou a derrota expressiva do PS? Eu acho que a derrota expressiva do Partido Socialista. É evidente que a vitória do PSD é muito significativa, como também o resultado do CDS. Depois de vários anos de experiência de uma política de austeridade, embora também seja certo que quer o PSD, quer o CDS tenham tido sempre uma posição crítica em relação à política de austeridade do Governo Central. E, portanto, isso de alguma forma ameniza um pouco a situação e explica, porventura, um resultado mais positivo por parte da direita, mas mesmo assim foi uma vitória importante de Miguel Albuquerque, isso é assinalável, e também um resultado muito significativo por parte do CDS, mas o que é mais significativo, do meu ponto de vista, é a derrota do Partido Socialista. O Partido Socialista tinha tido 11,5% nas últimas eleições e tinha sido o pior resultado de sempre, e agora tem 11,25%, coligado com outras forças essas que tinham tido 11%. Portanto, no conjunto do Partido Socialista com essas forças a que se aliou, o resultado nas últimas eleições tinha sido 22,5%. E, portanto, o Partido Socialista, em conjunto com essas forças, teve metade dos resultados das últimas eleições, estando na oposição e com um governo desgastado, digamos assim. O erro assim. foi a coligação. Acredita que Vítor Freitas, se tivesse candidatado sozinho, sem ser coligado, poderia ter um resultado mais expressivo, ou o problema era mesmo a atuação e a estratégia do Partido Socialista? Eu acho que, enfim, à primeira vista, a liderança só pode ser considerada relativamente fraca, a liderança do Partido Socialista na Madeira. E essa é a opinião generalizada dos comentadores que se têm pronunciado sobre essa matéria. Mas isso também prova, do meu ponto de vista, que o Partido Socialista não se dá muito bem com coligações, e com coligações de sabor mais ou menos populista. Enfim, José Manuel Coelho enfim, protagonizou uma candidatura eminentemente populista, que podia ter a sua graça no tempo do Alberto João, hoje em dia, enfim, não fará assim grande sentido. Paulo Portas diz que a coligação Mudança, liderada pelo PS, era uma espécie de todos contra o CDS. Eu não sei se era todos contra o CDS, realmente não se percebe muito bem o que era. Não tinha uma linha de orientação estratégica, e mesmo a ida do secretário-geral do Partido Socialista à Madeira, pelos vistos, também não produziu grande resultado. E a esquerda à esquerda do Partido Socialista teve mais votos do que o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista perdeu a própria liderança da esquerda na Madeira. E pode dizer-se que o que se passa na Madeira não tem que ver com o resto do país. E, portanto, não se pode retirar ilações para o resto do país. Mas eu penso que também não podemos ser... Eu acho que isso é uma posição um bocado redutora. Dizer que não tem nada a ver com o resto do país, convirá, eventualmente, à atual direção do Partido Socialista, mas é redutor. Porque se o resultado do Partido Socialista tivesse sido este, com a liderança de António José Seguro, meio grupo parlamentar do Partido Socialista já tinha vida pública dizer que a derrota era de António José Seguro. E, portanto, eu acho que... Se o PS de Vítor Freitas tivesse ganho, provavelmente a liderança de António Costa já assumiria... Já tinha aparecido, provavelmente, a congratular-se com a vitória e a reclamar e a considerar que, de alguma forma, era também uma vitória do PS nacional. Ora bem, como costuma acontecer com todos os partidos, sempre que há uma vitória do partido nos Açores, aparece a dizer que realmente foi uma vitória do partido a nível nacional. E enfim, é habitual isso acontecer. Ora bem, portanto, não quero com isto dizer que a responsabilidade principal pertence à liderança do Partido Socialista a nível nacional, mas que temos também que retirar algumas ilações para aquilo que deve vir a ser a estratégia do Partido Socialista a nível nacional. Primeiro, que é errado fazer alianças com pequenos agrupamentos políticos de sabor mais ou menos populista, e que o Partido Socialista não ganhará absolutamente nada com isso. Ou seja, o PS, nas próximas eleições, se não tiver maioria absoluta, não deve coligar-se à esquerda. Não deve coligar-se à esquerda, esse é o meu ponto de vista. Como um elemento da ala moderada do Partido Socialista, era estranho que pensasse o contrário. Mas mesmo antes das próprias eleições, não deve constituir coligações, como aconteceu em tempos com a Frente Republicana e Socialista, embora aí fosse diferente, porque era uma coligação com uma força à direita e outra à esquerda, mas não deve fazer coligações com pequenos partidos políticos de sabor mais ou menos populista ou um pouco mais radicais, na expectativa de conseguir com
com essas coligações a obter mais votos. Pelo contrário, eu penso que perde votos designadamente ao centro, se enverdar por essa via. Portanto, a priori não deve enverdar por essa via, mas se depois das eleições António Costa não tiver, partindo do princípio que ganha, não tiver a maioria absoluta, o que é que deve fazer, no seu entender? Do meu ponto de vista, devia aliar-se ao PSD. Mas, partindo do pressuposto... pressuposto... Bloco Central. Fazer o Bloco Central. Partindo também do pressuposto que... Passos Coelho contra a liderança? Preferencialmente com uma liderança mais próxima do Partido Socialista do que tem sido Passos Coelho. Porque penso ser um pouco difícil, para não dizer muito difícil, um Bloco Central com Passos Coelho... Existe essa liderança no PSD, se Passos Coelho saísse da liderança? Existe essa pessoa? Teria que haver uma alteração da liderança, provavelmente. Mas vê essa pessoa no PSD? Talvez Rui Rio pudesse protagonizar essa mudança, mas não sei se isso será fácil. Mas o que eu desejaria é que houvesse essa mudança do PSD e que houvesse um bloco central. Portanto, uma aliança entre o PS e o PSD, se o PS não tivesse maioria absoluta. Mas preferiria que o PS tivesse maioria absoluta. Esse seria realmente o meu desejo. Mas, de facto, hoje é um dia também interessante, porque o que é verdade é que António José Seguro, quando foi líder do PS, bem, são eleições diferentes, têm o significado que realmente as pessoas entenderam. Ele teve 3 vitórias eleitorais, não é? A atual liderança até agora teve uma derrota. Mas teve 3 vitórias eleitorais. Nos Açores, nas europeias, mal ou bem ganhou, não é? Realmente gosto ou não. E também nas locais. Mas a grande vitória dele não penso que seja realmente ter tido 3 vitórias realmente durante a sua liderança, porque foram eleições com características muito particularizantes. E, portanto, não se pode retirar ilações depois para as legislativas com essa facilidade que alguns pretendem, mas é ao nível dos projetos que defendeu, porque ele defendeu que deveria haver um fundo de desemprego europeu que completasse a intervenção dos Estados Nacionais, e hoje em dia é a própria direita a defender essa tese. Ele defendeu o quantitative easing, uma maior intervenção do Banco Central Europeu na compra de dívida pública, que está a acontecer. Ele defendeu a indispensabilidade de haver projetos de investimento europeus e Juncker está realmente a defender essa tese hoje em dia. Portanto, ele hoje em dia, se fosse líder do Partido Socialista, poderia dizer que aquilo que em larga medida a direita europeia está a fazer corresponde às teses que ele defendia há 1 ou 2 anos atrás. Portanto, e isso foi um homem incompreendido no seu entender. Isso representaria uma vitória que só poderia reforçar a liderança do Partido Socialista. Voltando à Madeira, esta maioria absoluta, 11ª maioria absoluta, embora bastante menos expressiva do que as anteriores de Alberto João Jardim, é algum sinal de que os eleitores da região querem uma continuidade do jardinismo? Não, eu não tenho dúvidas que Alberto João Jardim tinha muitos apoiantes. Isso temos que ser realistas. Ele ganhou todas as eleições, praticamente até ao fim, mesmo até às últimas em que participou. E, portanto, ele, se hoje em dia fosse candidato, talvez não tivesse maioria absoluta, mas seria certamente o mais votado, o partido mais votado, o PSD, não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, ele saiu desgastado, mas continua a ter a aceitação de grande parte do eleitorado madeirense. Só que Miguel Albuquerque, hoje em dia, terá, penso eu, em princípio, mais apoio na base social de apoio do PSD do que tem Alberto João, como já se tinha, aliás, em parte, vindo a notar nas últimas eleições do PSD. Nas últimas, ele ganhou, e não foram os candidatos próximos de Alberto João que ganhou, e mesmo nas anteriores, ele esteve próximo de ganhar. E eu penso que ele representa um estilo inovador. Ele, por um lado, tem uma mentalidade mais aberta. Bom, depois de 37 anos de Alberto João Jardim, qualquer estilo seria inovador. Sim, não, mas podia ser também um estilo populista, e o estilo dele não é um estilo populista, é mais responsável. Enfim, é uma pessoa que mostra ter, à partida, uma maior abertura de espírito, é mais tolerante, parece ter uma mentalidade mais moderna em vários domínios. Acha que foi estratégia de Miguel Albuquerque? Primeiro foi próximo de Alberto João Jardim e depois tornou-se dissidente? Não, é normal que ele, com o tempo, se tivesse começado a perceber de que Alberto João era muito centralizador e de facto, havia alguns sinais de que ele era muito centralizador e começasse a discordar enfim, do estilo um bocado populista de Alberto João. Eu, de facto, conheço e, enfim, estive em tempos na Madeira, num evento que foi até promovido por uma associação de que eu era presidente e, logo nessa altura, fiquei com a ideia de que ele tinha um estilo, um perfil, realmente uma maneira de atuar, uma maneira de fazer política muito diferente de Alberto João. Já nessa altura, e isso já foi, porventura,
conjuntura há uns 10 anos atrás, portanto está a ver já há muito tempo que eu me tinha percebido de que ele poderia vir a protagonizar uma mudança significativa na condução da política na Madeira. E acha que a Madeira vai, de facto, ter um novo ciclo político agora com Miguel Albuquerque, como ele próprio disse no discurso de Vitória? Eu penso que sim. Eu acho que ele vai conduzir... Maior abertura aos outros partidos? Maior abertura aos outros partidos, maior capacidade de diálogo, um melhor entendimento com o Governo Central. Realmente, Miguel Albuquerque é próximo de Passos Coelho. É próximo de Passos Coelho, mas eu estou convencido, mesmo com o Partido Socialista no Governo, ele teria um relacionamento mais fácil do que Alberto João Jardim. E deixará de ter o discurso anti-colonialista e anti-imperialista e tal que realmente tinha o Alberto João. Isso eu penso que Vítor Freitas, o líder do PS e da coligação Mudança, fez grande parte da campanha a defender a renegociação da dívida. Miguel Albuquerque, quando questionado pelos jornalistas, não usa esta expressão, mas admite discutir a dívida num diálogo firme com o Governo Central. Acha que ele também poderá querer esta renegociação e estar com expectativa de que haja uma mudança eleitoral nas legislativas? Bem, ele pode vir a utilizar esse discurso se o Partido Socialista ganhar as eleições, porque no fundo ele vai adotar um discurso semelhante àquilo que tem sido em larga medida o discurso do próprio Partido Socialista ou de alguns responsáveis do Partido Socialista. Mas aí... Mas terá de ser com o PS e não com este PSD de Passos Coelho. Com o PS, mas com o PSD já não vai negociar coisa nenhuma. Já não há espaço de manobra para ver grandes negociações. Penso eu. Bem, nem estou a ver, nesta fase do campeonato, já em fase de execução, plena execução, digamos, do orçamento de 2015, haver uma negociação. Parece-me bastante difícil. Já não digo nada, às vezes nós temos surpresas. Portanto, com o PSD acho muito difícil. Com o PS e com o novo governo, ou seja, só um governo maioritário do PS, que eu acho que é o que vai acontecer mais provavelmente se o PS ganhar, infelizmente, mas seja realmente um governo de bloco central, isso é possível que venha a ser equacionado, mas é preciso ter muito cuidado e isso leva também o próprio Partido Socialista a ter cuidado com aquilo que realmente defende, porque uma renegociação da dívida é preciso sabermos o que é que se entende por renegociação da dívida, não é se é a reestruturação que alguns pretendem com a haircut da dívida, realmente que eu acho que isso não faz qualquer sentido, se é realmente a renegociação dos juros, se realmente o que é que é. Quer dizer, ora bem, a única coisa que faz sentido quando se fala em renegociação, aquilo que eu defendo, é a reciclagem da dívida, é a substituição de dívida mais cara por dívida mais barata, podendo-se que aliás também, já tem sido feito, já tem sido feito, realmente, e também dívida com prazos mais curtos por prazos mais dilatados, por exemplo. Realmente isso também é, portanto, negociando as maturidades na prática. Isso é possível que se venha a fazer com a Administração Central, como realmente é possível que essa reciclagem seja feita pelo Governo Central com os credores, como na prática tem vindo ainda sobre a Madeira, a saída de Alberto João Jardim, será mesmo uma saída quando ele diz já não tenho nada a ver com isto, ou ele ainda tem alguma ambição, no seu entender, de continuar carreira política, seja na Assembleia da República ou como eventual candidatura à presidência? Eu acho que ele sair da política não vai sair da política. Ele não consegue. É um animal político e, portanto, vai continuar da política, como é evidente. Agora, evidentemente que duvido que consiga ir muito longe hoje em dia em termos de carreira política, mas provavelmente tentará ser candidato. É um animal político, são 37 anos. Poderá vir a ser candidato à Assembleia da República, até poderá vir a ser candidato presidencial, mas enfim... não se fazem milagres, não é? Quer dizer, poderá vir a ter o seu protagonismo, poderá ajudar candidaturas presidenciais, poderá prejudicar candidaturas presidenciais, tudo isso é possível que venha a acontecer. Agora, não custa-me acreditar que possa vir a ter um papel de liderança na vida política nacional. Extrapolando aqui um pouco em relação ao PS, para além do PS na Madeira, também temos um PS na Grécia, o PASOK, que foi um grande derrotado, e temos agora nas regionais em França, o PS François Hollande também foi o grande derrotado face a Sarkozy. Acha que esta pode ser uma tendência? O socialismo está a perder força atualmente? Eu não diria tanto. Eu acho que os partidos socialistas continuam a ter relevância. Por exemplo,
No Reino Unido, os trabalhistas nas sondagens têm estado à frente dos conservadores enfim, em princípio, tudo indica que têm boas hipóteses de vir a ganhar as próximas eleições. Enfim, depende muito dos casos concretos por exemplo, em Espanha, o PSOE teve bons resultados agora nas eleições que se realizaram realmente há pouco tempo. Quer dizer, portanto, eu não retiraria essa relação. Agora, a esquerda tem que se repensar a si própria em algumas matérias, porque se a esquerda pretende ser uma alternativa, defendendo a tese de que a única hipótese de se pôr em prática um modelo de crescimento económico, de desenvolvimento, de combate ao desemprego, é rejeitar elimine à partida toda e qualquer forma de austeridade, não vai longe. Não vai longe. Quer dizer, se se entender por isso, ou se se interpretar por isso, que se é contra o rigor na política orçamental, contra o rigor das finanças públicas, que quando é necessário, de alguma forma, fazer face a uma situação de grande endividamento público, nada se deve fazer em termos de cortes na despesa. Se se entender que a alternativa de esquerda é isso, então a esquerda não vai longe. Portanto, a alternativa de esquerda não deve ser isso. A alternativa de esquerda não deve pôr em causa o rigor orçamental, não deve pôr em causa a necessidade de se promoverem reformas estruturais, não deve pôr em causa a necessidade de fazer cortes na despesa quando se trata de desperdícios. Isso tem que ser claro. Agora, tem que haver realmente políticas que ao mesmo tempo incentivem o investimento, e o investimento privado, e tem que haver uma mudança na Europa que permita também que grandes projetos de investimento público possam vir a ser implementados. Olhando para outro dos temas do dia, dados do INE, desemprego de 14,1% em fevereiro, quinto mês consecutivo de subida, estamos perante um desemprego que é estrutural. Pois claro, é um problema de desemprego estrutural, porque é um dos grandes problemas sistémicos que existe hoje em dia na economia de mercado, não é? Eu sou partidário da economia de mercado, de uma economia social de mercado, mas reconheço que está confrontado com alguns problemas sistémicos. Um dos grandes problemas sistémicos com que está confrontado é com o aumento do desemprego estrutural. Aquilo que nós, os macroeconomistas, falam realmente na Natural Rate of Employment e na curva de Phillips. As curvas de Phillips nos países industrializados deslocaram-se para a direita. E isto significa o quê? Como se deu, enfim, isto é fruto da própria globalização, um peso crescente ao setor de bens transacionáveis. E todos dizem que isso é fundamental, se quer aumentar a competitividade, se quer que haja mais crescimento, etc. Isso tem vários aspectos positivos, não é? Porque permite que haja mais crescimento económico, que haja mais exportações, que se equilibrem as balanças correntes, etc. Mas tem um problema estrutural. O problema de fundo é que não permite reduzir significativamente o desemprego, porque, pelo contrário, porque liberta a mão de obra, porque esses setores são setores capital intensivos, não são trabalho intensivos. Ora, isto é um problema de fundo. Quando se pretende substituir totalmente o setor de bens não transacionáveis pelo setor de bens transacionáveis em termos de investimento e de programas de investimento, está-se a resolver muitos problemas, inclusive o problema da competitividade, mas não se está a resolver o problema do desemprego necessariamente. E, portanto, a única solução que poderá ser implementada, eu sou um adepto dessa solução, é o chamado crescimento, digamos, em duas velocidades. Portanto, haver uma estratégia de crescimento a duas velocidades deliberada por parte do próprio sistema capitalista. Isto é, a aposta do setor de bens transacionáveis, que é importante por causa da competitividade, mas tem que continuar a haver lugar para se realizarem alguns projetos no setor de bens não transacionáveis que permitam a absorção de mão de obra liberta pelo setor de bens transacionáveis com a adoção de novas tecnologias. E, portanto, tem que haver realmente... E aí é a intervenção, precisamente, dos fundos estruturais, e aí é a intervenção, que também pode ser nesse sentido, dos grandes projetos de investimento europeus, que também pode ser nesse sentido. Portanto, este é um problema sistémico, e eu acho que é errado e é redutor os adeptos da economia social de mercado não terem em conta esse problema, que é um problema realmente de fundo. António Rebelo de Sousa, os últimos minutos ainda para o último tema. Depois da Standard & Poor's, desta vez foi a Fitch também a manter o rating de Portugal no lixo. Era expectável, dado os comentários que as agências fazem, ou tendo em consideração as melhorias no financiamento, era de esperar que houvesse uma subida no rating? Eu acho que era expectável por isto, porque se é verdade que está a haver alguma retoma da atividade económica,
também é verdade que houve uma paragem nas reformas estruturais. Temos que saber reconhecer. Por outro lado, as expectativas no que se refere à estabilidade política, é muito discutível realmente se são positivas ou não. Ou seja, as agências estão à espera de outubro para ver o que é que acontece depois das eleições. Se há um eleições. governo maioritário, se há um governo estável, enfim, e o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, num ano de eleições é muito natural que esse tipo de dúvidas surjam. Portanto, eu admito que até às eleições, e concordo, aqui está, realmente, é uma das coisas em que eu concordo com o nosso Primeiro-Ministro, até às eleições é muito difícil que as agências de rating venham melhorar significativamente o rating da dívida portuguesa e da economia portuguesa. António Rebelo de Sousa, muito obrigada pela sua análise na história económica. Até para a semana e uma boa Páscoa. Muito obrigado. Igualmente para si.